Deuteronômios, no capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos 1 a 4. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te fizessem para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amém. Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nós colocamos as nossas vidas na tua presença em oração e pedimos a Deus a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor esteja falando aos nossos corações agora, pela palavra do Senhor, que o teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso entendimento, nos abençoando. Cada um dos irmãos que saíram de suas casas e vieram a este lugar para adorar o Senhor e conhecer as doutrinas do Senhor, que o Senhor os abençoe, ó Deus, os edifique, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, nós estivemos estudando, nós fizemos 7 estudos no capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, falando a respeito das Sagradas Escrituras. Agora nós vamos iniciar uma nova série no capítulo 2 da Confissão de Westminster. Eu vou pedir, Marcos, se possível for, leia para nós a Confissão de Fé, capítulo 2 da Confissão de Fé, o inciso 1. Todos os irmãos que têm a Bíblia no celular lá tem tem um inário, né, na Bíblia tem o inário e tem esse do lado tem auxílio. Naquele auxílio você vai ter catecismo maior, catecismo menor, catecismo de Heidelberg, vai ter a Confissão de Fé de Westminster. Você tem todos esses auxílios lá no celular, no aplicativo que tem a Bíblia. E nós vamos ver então. Tem a Bíblia, tem o inário, aí tem auxílios. E desses auxílios tem Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, Confissão Belga, algumas têm Confissão Belga, Confissão de Heidelberg, você vai achar tudo isso lá. O capítulo 1 que nós estudamos fala a respeito das Sagradas Escrituras. O capítulo 2 fala de Deus e da Santíssima Trindade. Por favor, capítulo 2. Quando a confissão fala de Deus e da Santíssima Trindade, é uma das partes mais pequenas, diria assim, da Confissão de Fé de Westminster, é um dos capítulos mais pequenos. Ele tem 3 incisos. O Marcos leu o inciso 1. Tem o inciso 2, que fala de Deus em si mesmo, e o inciso 3, que vai falar da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No mês de maio e junho, nós vamos estar falando sobre o capítulo 2, o inciso 1, de Deus e a Santíssima Trindade, falando do inciso 1. Hoje eu vou estar falando sobre há um só Deus vivo e verdadeiro. A confissão ela começa dessa forma. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito às paixões, imutáveis, imenso, eterno e incompreensível, onipotente, onisciente, onipresente, santíssimo, completamente livre
e assim sucessivamente. Hoje eu vou estar falando com os irmãos. Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Antes de eu começar a falar sobre isso, irmãos, eu queria que os irmãos usassem a imaginação. Imagine que aqui, Cacoal, é uma cidade, nós não estamos no século 21. Imagine que nós estamos aqui, por exemplo, 300 anos antes de Cristo. É uma cidade, mas é uma cidade 300 anos antes de Cristo. Então, não existe nada desses recursos que a gente sabe, internet, telefone, nada disso. Né? Meio de transporte: cavalo, camelo ou pezinho. O jumento, os animais aí, o cavalo e todos da raça do cavalo, né? Da família dos equíneos aí. Camelo ou a pé. São os 3 modos de transporte. Nos cavalos você pode andar no pelo do animal, ali em cima sobre eles, ou nas carroças, certo? Agora, nessa sua imaginação, voltamos então a 400 anos antes de Cristo, a nossa cidade, Cacoal, a gente descobre que os inimigos estão chegando. Está acontecendo uma guerra e os inimigos estão chegando para atacar a cidade. A gente não tem condições de vencer esses inimigos. Então nós temos que, perna para que te quero, fugir. Porque os inimigos vão chegar aqui e vão destruir tudo, matar pessoas, escravizar, violentar e tudo mais. Então nós vamos fugir. Para a gente fugir, a gente tem que levar o máximo de coisa que a gente pode, mas esse máximo de coisa não pode nos impedir de correr. Certo? Assim, mais ou menos, seria essa cena. Então, imagine uma cidade prestes a cair, o inimigo se aproxima, o medo toma conta das ruas, as pessoas correm tentando se salvar e tentando salvar o que podem. No meio da multidão, algumas pessoas têm as suas carruagens e colocam ali nas suas carruagens apenas os seus bens mais preciosos. Aquilo que é de primeira necessidade que você vai precisar para sobreviver e que não impeça. Mas no meio disso tudo, 400 anos antes de Cristo, existem os deuses. E a gente precisa carregar esses deuses. Os deuses estão entre os bens mais preciosos. Esses deuses são de madeira, esses deuses são de metal, esses deuses são de pedras preciosas, e eles são colocados sobre os animais na carroça ou levados nos ombros. Consegue visualizar a cena? Nós estamos fugindo. Agora abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Olha o que o profeta Isaías diz. Bel se encurva. Bel é uma divindade da Babilônia, é um dos deuses da Babilônia. Lembra o nome do rei da Babilônia lá? Belsazar. Está relacionado a esse deus. Bel se encurva. Nebo se abaixa. Nebo também é uma divindade. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. Besta aqui é os cavalos e tal. As cargas que costumáveis levar são canseiras para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se curvam. Não pode salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel.
vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as vossas cãs aqui são cabelos brancos, até mesmo nos seus cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregai-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam os ourives para que faça um Deus, e diante destes se prostram e se inclina. A imaginação que eu pedi para vocês terem aqui é uma profecia do profeta Isaías com respeito à Babilônia. A queda dos ídolos da Babilônia é o título sugestivo de Isaías, capítulo 46. Bel, Nebo, aqueles ídolos que eram postos sobre os animais, deveriam ser os protetores daquela cidade. Quando os inimigos se aproximavam, esses deuses deveriam ser a proteção. Ou seja, aquilo que deveria protegê-los, agora depende deles para ser protegido. Os ídolos dependiam das pessoas para serem colocados em cima das carroças, para serem colocados no lombo dos animais. Eles correm, mas o peso dos ídolos acaba atrasando eles. Aquilo em que eles confiaram a vida inteira se torna agora um fardo. Essa imagem, então, é uma imagem, uma descrição da queda da Babilônia que é feito pelo profeta Isaías, em uma das profecias do profeta Isaías, no capítulo 46. Só que Isaías não fala somente da queda da Babilônia e desses deuses que precisavam ser carregados pelo povo. Isaías ele faz um contraste. Ele mostra o Deus de Israel. E Deus fala para o povo assim: desde que vocês nasceram, eu carrego vocês no colo. Olha o contraste. Eles carregam os ídolos. Agora Deus fala para Israel: eu carrego vocês. Eu, o Deus de Israel, eu carrego vocês. Ouvi-me, ó casa de Jacó. Ouvi-me, ó casa de Israel. A quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, ou seja, até mesmo antes de nascer. E ele continua dizendo: até a vossa velhice eu serei o mesmo, ou seja, eu continuarei carregando. Os ídolos precisam ser carregados, eles são um peso, eles não podem salvar. Mas logo em seguida, Deus diz: eu não preciso ser carregado, eu carrego vocês desde o ventre. E aqui existe uma diferença fundamental. É interessante, irmãos, que essa cena, ela não pertence ao passado. É uma cena que se repete ainda hoje. Muitos estão carregando os seus deuses. Às vezes de forma literal, ou às vezes de forma figurada, estão carregando os seus deuses. Por exemplo, muitas vezes nós carregamos um peso de provar o nosso valor através do sucesso. Logo, o sucesso é o meu Deus. O sucesso é que me traz realização. E às vezes eu estou carregando esse peso nos ombros, como aquele povo carregando aqueles ídolos nas carroças. Eu preciso do sucesso. Outras pessoas carregam uma ansiedade por confiar no dinheiro, sabe? Aquele peso nos ombros, eu preciso ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e tal. E o dinheiro, então, passa a ser o seu ídolo, o seu Deus. E isso traz um peso muito grande para essa pessoa. Quantas vezes nós carregamos o ídolo da aprovação dos outros?
A gente precisa da aprovação dos outros. E para ter essa aprovação, você tem que carregar um peso muito grande. Outras pessoas carregam a ilusão do controle sobre a vida. E quanto mais correm, mais cansados ficam. Por quê? Porque todo falso Deus ele tem uma característica comum. Ele exige ser sustentado. Mas o Deus que nós servimos e que a Bíblia fala, o Deus verdadeiro, ele é diferente. Ele não pede que você o carregue. Ele convida você para descansar nele. Ele não pede para ser sustentado, ele sustenta. Ele não pede para você guardar ele, ele te guarda, ele te conduz, ele te salva. Se o seu Deus precisa ser carregado, ele não pode salvar você. É isso que Isaías está mostrando aqui. Queridos, hoje a gente vive em meio a uma confusão. Nunca houve tantas opções assim de crenças, tantas filosofias que são concorrentes umas com as outras, tantas vozes dizendo o que é a verdade. Para muitos, Deus é apenas uma possibilidade entre várias, e que inclusive ele escolhe. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Deus, ele é substituído por ídolos modernos, pelo dinheiro, pelo sucesso, pela ciência, pelo prazer e até mesmo pelo próprio homem. Nesse cenário de confusão, a Confissão de Fé de Westminster, ela traz uma afirmação assim, firme, clara e inegociável. Há um só Deus, e ele é vivo e verdadeiro. Há um só Deus, e esse Deus é vivo e verdadeiro. Isso não é apenas uma declaração teológica, é uma verdade que nos confronta assim confronta diretamente o coração humano, porque no fundo a grande questão não é se você é religioso, mas a quem você adora. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, traz algumas lições a respeito desse Deus vivo e verdadeiro. Primeira lição que eu quero trazer para nós, com base nessa afirmação da confissão de fé. Há um só Deus vivo e verdadeiro. A confissão fala sobre a unidade de Deus. A Escritura ela ensina de forma inequívoca que Deus é um só. Há um só Deus único, Deus verdadeiro. Não existe divisão em seu ser, não existe competição no âmbito divino, não há espaço para outros deuses verdadeiros. A situação aqui é fechada. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, ele é conhecido como Shema. É a confissão central da fé de Israel. Essa confissão, ela não só ela afirma que Deus deve ser adorado, mas ela afirma que somente Deus pode e deve ser adorado. Não existe panteão, não existe divindades secundárias, há apenas um só Deus verdadeiro. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 6. O 5 e 6. Isaías 45, versículo 5 e 6. Quem pode ler para mim? O próprio Deus exclui qualquer possibilidade de concorrência. Eu sou o único, não há outro. Eu sou o único Deus e não há outro. Todos os outros deuses, então, na realidade, são
criação humanas. São coisas inventadas pelo o próprio homem. São ilusões espirituais. Jeremias capítulo 10 diz, olha, o homem vai lá, corta madeira, depois cortou a madeira, enfeita essa madeira com pedras preciosas, depois prega essa madeira com pedras preciosas para ela não cair e se curva diante dela. Invenções humanas. Deus diz no capítulo 45, versículos 5 e 6, eu sou o único, não há outro. Então, a primeira afirmativa, a primeira verdade aqui é sobre a unidade de Deus. Só existe um Deus. No meio evangélico, não é comum as pessoas se curvarem diante de imagens esculpidas. No meio evangélico, isso é combatido no meio dos protestantes, vamos dizer assim. Só que, na prática, às vezes, muitas pessoas vivem com ídolos invisíveis. Quando alguém deposita sua segurança no dinheiro, quando alguém deposita a sua alegria no sucesso, quando alguém deposita a sua experiência em si mesmo, está, na prática, adorando um outro Deus, que é inventado. Crer na unidade de Deus exige exclusividade. Não é possível dividir o coração. Deus ele não aceita apenas uma parte da vida, ele exige o centro. Segunda verdade que a afirmativa da confissão de fé traz para nós é que há um único Deus, Deus vivo. Ou seja, Deus é vivo. Essa é a segunda verdade fundamental nessa noite que eu gostaria de falar com vocês. Deus ele não só é o único, ele é o único e ele é vivo. Vamos ler agora o Salmo de número 115. Quem encontrar aí, por favor, o Salmo 115 primeiro, pode ler para nós. Salmo 115. Olha só o que o salmista diz. Porque diria às nações, onde está o Deus deles? O Deus de Israel. Nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Em contrapartida, os deuses dos homens são ídolos, obra de suas mãos. Tem boca, não fala, ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Som nenhum sai da sua garganta. E o mais incrível nessa fala do salmista, tornem-se semelhantes a ele, ou tornam-se semelhantes a eles, a todos aqueles que neles confiam. Enquanto os ídolos eles são inertes, ou seja, incapazes de agir, o Deus da Bíblia ele é ativo, ele é presente, ele é operante. Jeremias, no capítulo 10, versículo 10, o profeta Jeremias, ele diz assim, o Senhor é o Deus verdadeiro, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Essa diferença ela é essencial entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Deus vive. E não só vive. Ele vive e ele é diferente dos homens. Ele é independente. Nós devemos falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é que ele não depende de ninguém. Ele não depende de nada. Ele vê, ele ouve, pode apalpar, pode andar, tudo mais, mas ele não depende de ninguém. Ele julga, ele salva, e ao longo das Escrituras nós vemos sempre essa intervenção de Deus na história. A gente sabe, por exemplo, através do Pentateuco, que ele tirou Israel lá do Egito. Ele deu a ordem, ele falou, sai, vai lá Moisés, tira o meu povo dali.
Moisés tira, ele chega na beira ali do Mar Vermelho, o povo está impossibilitado de enfrentar os inimigos. Ele abre o mar. Eles andam pelo deserto e começam a sentir sede. Ele faz sair água da rocha. Eles não têm onde conseguir alimento. Ele manda alimento do céu. Olha só a diferença entre esse Deus, o Deus de Israel, e o Deus lá da Babilônia, que a gente leu em Isaías 46. Na hora da guerra, o Deus deles precisava ser carregado. Na hora da guerra, o Deus de Israel fala assim: fique tranquilo, eu vou guerrear por vocês. A gente tem alguns textos na Bíblia, entre eles, Juízes, no capítulo 6, Deus chama Gideão e manda Gideão enfrentar um exército de 22 mil homens, com 300 homens só. E aí eles vão tudo no jeito lá, né? Se fosse hoje, né? Se fosse no dia de hoje, todo mundo lá, cada um com um drone na mão, aquela metralhadora, não sei o que, para soltar bomba, avião e tal. Deus fala assim para o povo: leva a panela, leva a trombeta, cerca aquele exército e toca a trombeta e começa a bater panela uma na outra. Tá louco? Quando eles atravessam o Rio Jordão, no meio do caminho tem a cidade de Jericó, e Deus fala: ó, só dá a volta na cidade, e quando eu der o sinal aí, mandar o aviso, o sacerdote toca a trombeta, todo o povo começa a gritar, bater panela uma na outra. A muralha cai. Gente, não é esses murinhos nossos aqui não, de um tijolo, não. Era muralha que tinha casa construída em cima. Tem noção do que é uma muralha que a casa é construída em cima? É uma muralha enorme. Deus fala: toca a trombeta, grita, bate panela, deixa que o resto eu faço. E ele derruba, joga tudo aquilo no chão. O Senhor Deus é o Deus verdadeiro, ele é vivo, ele é o Rei e é eterno. Ele intervém na história. E o mais importante de tudo isso, ele intervém na história para salvar o homem dos seus pecados. Jesus Cristo morrendo na cruz é a intervenção de Deus na história para salvar o homem pela eternidade. Por quê? Porque ele é o Deus vivo e ele intervém. Muitos cristãos professam um Deus vivo, mas vive como se esse Deus vivo estivesse distante, estivesse inativo. É por isso, gente, é por isso que a gente ora pouco. O fato da gente orar pouco é que, embora professamos que cremos no Deus vivo, nós vivemos como esse Deus vivo não intervisse na história. Muitas pessoas oram um pouco porque confiam mais nas suas estratégias. Quando tem algum problema para resolver, ao invés de passar horas e horas orando a esse Deus, fica correndo igual doido para lá e para cá. Isso significa que a gente confia mais nas nossas estratégias, nós confiamos mais na nossa capacidade do que na providência divina. A gente passa a vida, enfrentamos a vida como se Deus não estivesse presente. Quando alguém fica doente na nossa família, o que a gente faz imediatamente? Dá um remedinho para ela para tirar esse problema. O que isso demonstra? Não estou falando que não deve tomar remédio, não, gente. Não é isso. Mas eu estou colocando aqui a ideia da nossa crença. Ah, estou com uma dor de cabeça terrível aqui. Beleza. Você vai tomar um remédio daqui a pouco. Primeiro vamos falar com o Deus que cura. Ora. Coloca na mão de Deus. Depois, se houver necessidade, toma um remédio. Mas a gente faz ao contrário, a gente toma um remédio. Se a dor de cabeça não passar, a gente toma outro remédio. Depois do terceiro remédio, aí a gente ora.
Porque agora está difícil mesmo. Agora eu não tive como resolver, então vou orar. Crer que Deus é vivo, crer que Deus transforma a nossa maneira de viver, nos leva a orarmos com confiança, porque Ele ouve, nos leva a descansar, porque Ele age, nos leva a temer, porque Ele vê todas as coisas. Não é só uma ideia, é uma presença real. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos voltar lá? Quem lê para mim? A partir do versículo: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós vimos que Ele é o único, Ele é vivo. Mas o versículo 10 do capítulo 10 de Jeremias diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Terceira verdade que eu quero trazer para nós nessa noite. Deus é verdadeiro. Além de ser o único Deus vivo, além de ser o único Deus vivo, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Essa é a declaração de Jeremias no capítulo 10, versículo 10. Isso significa que Ele é real em contraste com os falsos. Jeremias capítulo 10 está fazendo um contraste com ídolos. Isaías no capítulo 46, ele está fazendo contraste com Bel, com Nebo, que eram as divindades da Babilônia e que precisavam ser socorridas. E Jesus reforça esse ensinamento lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Ele diz assim: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Por quê? Porque existem os deuses falsos que são criação, que é criação dos homens. Só que quando ele afirma que ele é o único Deus verdadeiro, isso vai mostrar que isso não é uma projeção psicológica de uma criação cultural. Isso é coisa da nossa cultura. Não é coisa da nossa cultura, não. Ele é real e ele é a realidade última. E tudo depende dele para existir. Enquanto os ídolos são falsos, os ídolos são criados, ele é o Deus verdadeiro, porque ele é o Criador. Ele não é criado, ele é o Criador. Isso significa que Deus, ele é verdade em sua essência. O Senhor Deus é verdade. Jeremias não diz que ele apenas fala a verdade. Ele é a própria verdade. O que isso significa? Isso significa que ele não pode mentir, ele não pode mudar, ele não se contradiz, porque ele é a própria verdade. A sua palavra é verdadeira. Os seus juízos são verdadeiros. As suas promessas são absolutamente confiáveis, porque ele é verdadeiro. Irmãos, a verdade aqui não é um conceito abstrato. A verdade, ela tem a sua origem no caráter do próprio Deus. Enquanto o mundo vive de ilusões, Deus permanece absolutamente confiável, contrastando com os ídolos. Nos versículos anteriores aqui do capítulo 10, Jeremias 10, do versículo 1 a 10, nos versículos anteriores, os versículos 9, até do 1 ao 9, ele fala dos ídolos, mostrando que os ídolos são falsos, não são verdadeiros, são criados, são dependentes, não socorrem, não ajudam,
Eles são mentira revestida de aparência religiosa. Hoje os ídolos continuam existindo, na forma literal e às vezes sem imagens. Eles continuam existindo, como eu disse no início. Às vezes o ídolo é o dinheiro, é o poder, é o sucesso, é a ideologia, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E a aplicação para esse ponto do nosso estudo, que fala sobre Deus é verdadeiro, é a seguinte: em quem você deposita a sua confiança? Em quem você confia a sua vida? Você depende da opinião das pessoas para continuar vivendo? Você depende dos seus recursos para ter segurança? Crer que Deus é verdadeiro exige de nós, de cada um de nós, submeter a nossa mente à palavra. Crer que Deus é verdadeiro exige de nós submeter a Ele as nossas necessidades, submeter a nossa mente a Ele, resistindo às mentiras culturais que são contrárias às Escrituras. Viver com integridade diante dele. Concluindo, queridos, diante dessas verdades, Deus é único, é vivo e é verdadeiro. Essas verdades nos confrontam com uma decisão inevitável. Não é possível permanecer neutro diante de Deus. Não tem como permanecer neutro. Ou cremos ou não cremos. E crer exige rejeitar os ídolos, abandonar os falsos deuses, viver uma fidelidade exclusiva. E o desafio das Escrituras para nós hoje, para mim e para você, para quem está nos assistindo, o desafio é o mesmo, lá do Antigo Testamento, Josué 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem sirvais. Porque no fundo de tudo isso, não é uma questão de teologia, é uma questão de adoração. Ou Deus é tudo para nós, ou Ele não é nada. Não existe neutralidade. Amém? Vamos estar orando ao Senhor mais uma vez.